É com muita alegria que apresentamos o livro História da Província de Santa Cruz, de Pero de Magalhães Gandavo. Esse livro foi publicado no ano de 1575 e pode ser lido de duas maneiras. A primeira, como relato de viajante, e a segunda, como a primeira história escrita do Brasil. O relato de Gandavo foi a primeira obra escrita sobre a nossa terra desde a carta de Pero Vaz de Caminha. Além do mais, é consenso na academia que o livro pode ser considerado também como laudo documental do Brasil do século XVI. Um fato que merece destaque é que o livro para de circular por alguns séculos depois de sua primeira publicação. O próprio nome do autor desaparece das documentações portuguesas, o que até hoje constitui um grande mistério. De todo modo, vale ressaltar que mesmo no momento de sua publicação, o livro teve uma circulação restrita em território português. Uma das hipóteses para o sumiço do livro é que ele continha informações que a coroa portuguesa via como segredos de Estado. No século XIX, a obra é recuperada, reeditada e traduzida para o francês por Henri Ternaux, fazendo com que essa crônica sobre o Brasil ganhasse sobrevida, vindo finalmente a ser conhecida pelo grande público. Essa obra é mais do que um documento histórico. Ela tem a função de legitimar a conquista luso-cristã da nova terra, com comentários que justificariam a presença portuguesa na região. Um dos destinatários mais importantes desse escrito foi o famoso rei português Dom Sebastião. O livro servia como documento descritivo para o rei e também como manifesto que legitimava a colonização portuguesa nas Américas. Ao mesmo tempo, servia de propaganda para a vinda de portugueses para a colônia. O público-alvo seria um grupo letrado do reino, que apesar do conhecimento restava empobrecido. A obra também servia como convite a investir na empreitada marítima, para aqueles com os cofres abastecidos. As pessoas comuns acabavam implicadas na empreitada colonial de outras maneiras, sendo apenas indiretamente envolvidas no resultado propagandístico de Gandavo. Os nativos desta nova terra são um outro tema explorado por Gandavo. Esses nativos são sempre descritos como seres incivilizados, bárbaros e bestiais. A obra de Gandavo não tinha cunho antropológico nem etnográfico. Seu objetivo era legitimar o domínio português na chamada Terra de Santa Cruz. Nela, os indígenas são considerados culpados por atacar os portugueses. Essa acusação ganha intensidade nos capítulos finais, em que o autor dá destaque para o rito indígena da antropofagia. Segundo o texto de Gandavo, o domínio dessas terras, além de ser legítimo, era feito para a cristandade e para os varões de Portugal, reiterando a justificativa das navegações. Os títulos dos capítulos têm sempre um tom descritivo. É o que se observa, por exemplo, em De como se descobriu esta província e a razão por que se deve chamar Santa Cruz e não Brasil. Ou ainda neste título, em que se descreve o sítio e qualidades desta província. Esses títulos são peculiares e apresentam o que será descrito no capítulo. Esse modo de fazer títulos vai influenciar o barroco no futuro. No capítulo 1, Pero de Magalhães Gandavo faz uma referência à carta de Pero Vaz de Caminha, a famosa Carta do Descobrimento. Gandavo trabalhou na Torre do Tombo e, portanto, teve contato direto com o acervo e com os documentos importantes daquele período. Gandavo trata a empreitada de Pedro Álvares Cabral como mero acaso, reiterando a história oficial. Pautado pela mentalidade cristã da época, o escritor justifica por que a nova terra deveria ser chamada de Santa Cruz e não Brasil. A narrativa de Gandavo está restrita à costa brasileira, indo do Nordeste para onde hoje é o litoral de São Paulo. Os capítulos 3 e 4 estão voltados para questões mais institucionais e práticas, como caminhos para os portugueses colonizarem as novas terras. Gandavo falará sobre as capitanias hereditárias, seus modos de governança e seus moradores. Os jesuítas e suas reduções também são citados de maneira breve. E a título de propaganda, o autor diz que nas terras brasileiras não há pobres a mendigar como acontece na Europa.
No capítulo 5, o que vale ser destacado é a fala de Gandavo sobre as plantas e os mantimentos dessas terras, coisas que os europeus não tinham conhecimento. Para ter uma maior proximidade, Gandavo tentava comparar as frutas que aqui existem com os alimentos consumidos pelos europeus naquele período. Porém, o grande foco de Gandavo na questão alimentícia é a mandioca, que ele tentou comparar com o trigo e o pão que os europeus consumiam. Ao falar sobre a fauna, o autor também faz as referências e comparações necessárias ao interlocutor que se encontra na Europa, visando assim manter uma proximidade. Sendo assim, deve-se olhar a história da província de Santa Cruz como crônica histórica, um documento para compreender o que foram os primeiros anos da chegada dos portugueses às terras brasileiras. Além do mais, é interessante notar o projeto religioso contido nas empreitadas marítimas e como isso foi crucial para a conquista. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima.